Neste vídeo, apresenta a segunda parte da construção da classe para acesso ao banco de dados. Nós vamos utilizar o VS Code para montar a classe, pois utilizar uma ideia torna muito mais produtivo o nosso trabalho. A classe que vamos fazer está mostrada aqui na tela. Já listei os principais métodos que temos que construir baseado nos comandos SQL que vimos no vídeo teórico, que foi o vídeo anterior. A classe final está disponível no GitHub. Como tem muito código para digitar, algumas vezes eu vou colar o bloco de código e depois explicar, assim o vídeo não fica muito longo. Qualquer dúvida, posta lá nos comentários. Então, vamos no nosso programa. A classe tem dois métodos para lidar com tabelas e 4 métodos para lidar com dados, que são exatamente a implementação dos comandos que a gente viu no vídeo teórico. Na parte de baixo do programa, nós vamos criar o objeto da classe, né? Ele já está sendo criado aqui por essa linha. E aos poucos, à medida que a gente vai implementando os métodos, a gente pode utilizar rodar o programa para ver o que está acontecendo. Então, a primeira parte a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a tabela no banco de dados, porque senão a gente não consegue inserir, nem atualizar, nem ver nada, né? Então, a ideia é alterar o init e o create table. O init é toda vez que o objeto for criado, ele vai criar a tabela se ela não existir, né? E o create table vai conter o código que a gente precisa para poder efetivamente criar a tabela. Então, para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer no init é criar duas variáveis, né, duas variáveis que fazem parte do objeto, para conter a primeira, que eu chamei de db datafile, que é onde vai estar o nome do arquivo de dados, e uma outra que tem o nome da tabela, só porque eu estou chamando a tabela de cadastro, mas se eu quisesse trocar essa tabela por outro, esse nome, né, cadastro, por outro nome, eu posso fazer de uma forma fácil, né? Mas essa segunda aqui não é obrigatório. Então, tendo o nome da tabela e o arquivo de dados, a próxima coisa que eu tenho que fazer é simplesmente chamar o create table. Então, próximo passo, criar a tabela. Relembrando o que a gente viu no nosso vídeo teórico, a gente viu que para toda vez que a gente fosse usar o SQLite, a gente precisava de criar uma conexão, usando a conexão para criar um cursor, e o cursor que é o objeto que permite a gente efetivamente executar algum comando no banco de dados. Então, para isso, eu deixei de propósito um método aqui, que é um método que já cria a conexão. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que chamar um comando do SQLite, deixa eu apagar esse PS, que vai criar uma conexão, SQLite 3, que vai fazer uma conexão para a minha tabela, né? Então, esse connect recebe o nome da tabela. E aí, eu vou retornar a conexão. Nota que eu criei esse método como
uma propriedade, isso significa que eu posso chamar o método sem os parênteses, né? É basicamente isso, né? Não tem, é como se ele fosse uma variável, né, igual db datafile, mas na verdade ele está executando esse comando aqui. Então essa linha que ele vai fazer é executar o comando e retornar esse comando como se fosse com esse nome com. E aí com esse nome eu consigo criar o cursor. E o cursor é o que permite eu realmente executar o comando de criação da tabela. Então, para executar o comando, eu chamo cursor, execute, e passo para ele uma string com o comando que eu quero executar. E como a gente viu no vídeo teórico, o que a gente tem que fazer é executar um create table. Eu estou passando if not exists para que ele não dê erro caso exista a tabela, porque eu estou sempre chamando aqui. Uma outra forma era, ao invés de usar o if not exists, eu testar para ver se a tabela existe ou não e só criar se ela existe primeiro. Mas o jeito mais fácil é um jeito, né, que eu acho mais fácil é já passar o if not exists nesse caso. O nome da tabela que está vindo aqui do init. E agora, se vocês se lembram, eu preciso de passar uma lista dos campos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou guardar esses campos anotados num lugar. Eu posso colocar como sendo os campos todos listados, né, como parte da classe ou dentro do init. A diferença é pequena em termos de o que acontece. E efetivamente eu posso acessar então esses campos usando self tb-cadastro. Lembra que eu preciso de passar os campos como sendo o nome do campo, vírgula, o nome do campo. Então, para isso eu criei essa variável aqui, que eu vou preencher. Eu já tenho a listagem, né, de todos os nomes. Um método para que eu consiga fazer criar essa sequência, né, essa string, é usar o join. O que o join vai fazer? Ele vai pegar cada elemento da tabela de cadastro e vai anexar no início dessa string, né? Então ele vai fazer o primeiro, coloca antes da vírgula, aí vírgula, espaço e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, para ficar mais concreto, vamos imprimir esses fields. Vou bloquear por enquanto a execução do comando e vou executar aqui o comando, né? O programa. Então, quando ele chamou cadastro, quando ele criou o objeto, ele veio, rodou, preencheu essas duas variáveis, chamou o create table, que criou a conexão, que a gente não está vendo, e veio e preencheu fields com os valores que estão nesse tb cadastro, que é a lista de fields, né, dos campos. E o que aquele join fez foi criar essa string para a gente, que é exatamente o formato que eu preciso. Nota que, inclusive, o último campo não tem a vírgula, que é exatamente o que a gente precisa para executar o create table. Então, esse é um método bacana da gente fazer isso. E agora, se eu executar o comando, só para vocês verem meu diretório, eu tenho um arquivo antigo aqui, vou remover.
Se eu executar, aparentemente nada aconteceu, mas a tabela foi criada. Né? Na verdade, o banco de dados foi criado e a tabela foi criada dentro do banco de dados. Bom, mas como é que eu vejo se essa tabela foi criada? Eu posso criar vou criar um novo método aqui, só para a gente poder ver o que está, se essa tabela existe ou não. Então vou criar a conexão, vou criar o cursor. Nota que a ideia me ajuda um pouquinho, que ela própria que está preenchendo parte do comando para mim. Aí eu preciso de eu realmente preciso, ele está sugerindo, a ideia está sugerindo que eu preciso de um select, e é realmente isso que eu preciso. Eu preciso de criar de colocar aqui um select. Eu vou colar o select pronto de uma vez, e vou explicar como é que é, o que ele precisa. Ele tem uma forma parecida com o que a gente tinha visto, mas o que acontece o banco de dados usa a si próprio para se controlar. Então ele tem, na verdade, uma tabela dentro dele, né, que ele próprio criou na hora que o banco de dados foi criado. E essa tabela guarda as informações das tabelas, de índices, de tudo que existe dentro do banco de dados. Então essa tabela, ela tem, uma das coisas que ela tem é um tipo, né, uma coluna de tipo, onde eu posso então selecionar desse tipo todas as tabelas, e eu quero selecionar entre as tabelas aquela cujo nome é o nome da tabela que eu criei, né? Exatamente o nome que eu dei no create aqui. E esse count asterisco, a gente viu no vídeo anterior que asterisco retorna todos os campos. E o count asterisco, o que ele faz, na verdade, como esse select pode retornar várias linhas, o count vai fazer, ele vai somar a quantidade de linhas que tem que foram retornadas pelo comando. Bom, eu tenho que fazer uma coisa para retornar o comando. Eu preciso de dar um fetch no comando, senão eu não consigo ver nada. Se eu executar agora, se eu executar o comando, eu vejo que nada aconteceu. Por quê? Porque eu esqueci de chamar esse método. Nota então agora que ele retornou então que tem uma tabela com esse valor, né, com esse nome. Então eu poderia retornar aqui, em vez de retornar um texto, eu posso retornar então fazer com que esse método seja então um método booleano. Então vou indicar aqui que ele é um booleano. E o que ele vai fazer ele vai verificar aqui então que esse número, o que eu estou fazendo aqui, se ele é maior que 0 ou não. Então, já que meu banco de dados está aqui, eu não preciso mais disso. Eu posso deixar aqui, né? Vamos deixar assim. Pronto. Eu tenho então que a minha tabela já foi criada. Mas eu posso querer, por algum motivo, apagar ela também. Como eu sei que eu preciso desse conjunto inteiro de
comandos. Eu não preciso desse aqui, que veio extra. Eu agora preciso de dar o comando de apagar. Lembra que esse comando chama drop table. Então, exatamente igual a gente viu no vídeo anterior, drop table para apagar a tabela, if exists é que ele só vai tentar apagar se ela realmente existir, e o nome da tabela. Eu posso então fazer a chamada aqui. Não preciso passar nada. Posso chamar se a tabela existe depois. Se eu executar agora, depois que eu apago a tabela, ele retorna que não existe. Então tá, ok. Vamos criar nosso código aqui no meio para a gente conseguir. Aqui significa, do jeito que eu estou deixando aqui, criando o código no meio, significa que ele vai criar a tabela no início e sempre ele vai apagar a tabela. Então toda vez que eu executar, eu sempre tenho os resultados do jeito que eu inseri, né? Em vez deles irem acumulando à medida que eu vou executar. Bom, já que eu consigo ter a tabela, o próximo passo que eu tenho que fazer é inserir alguma coisa. Então, antes de preencher esse código, vamos fazer o seguinte: vamos criar um conjunto de dados falsos, né? Vamos criar sei lá, 10 dados, 10 empresas. Eu vou criar então esse campo, esse objeto data. Ele é um dicionário, razão social. Então eu vou criar uma razão social falsa. Vou escrever só então que é, sei lá, firma, o número dela, só para ficar mais bonitinho, vou colocar um 2D, significa então que ele vai colocar firma 01, firma 02, e quando for 10, vai ser firma 10. Nota aqui que ele vai até 10, né? Então eu tenho que colocar, como eu coloquei 11, ele vai até 10. Razão, eu falei que no vídeo anterior, eu falei que a gente ia colocar como obrigatório CNPJ e razão social, então vamos criar um CNPJ também. Para não ficar chato igual só com 1, 2, 3, 4, vamos fazer o seguinte: vamos importar uma biblioteca do Python chamada random, e eu vou fazer o seguinte: se você der random seed e colocar um número aqui, significa que ele vai gerar os números aleatórios, mas como o valor que ele usa para originar os números aleatórios está fixo, toda vez que eu chamar isso, ele vai gerar um único número aleatório. Os números vão se repetir. O primeiro a sequência vai se repetir sempre, né? Apesar de eles serem aleatórios entre si, a sequência vai se repetir sempre. Então vamos criar um número aleatório. Se eu usar random, eu tenho um número que vai de 0 a 1. Então, se eu multiplicar por 14, eu tenho um número que é 14, só que isso aqui vai gerar um float. Eu não quero float, eu quero um int. Então, agora eu tenho um int. Vamos fazer o seguinte, só para a gente ver o que está acontecendo. Vamos imprimir isso aqui. Ok, então eu tenho razão. Ele está gerando meus números ali, só para ver se o seed está funcionando. Vamos ver, o primeiro que a gente criou era 13, 4, qualquer coisa, 240, e nos dois, né? Então, realmente, esse random funciona do jeito que eu estava falando. E só para ter mais um campo, vamos colocar estado.
Para ele não ficar muito monótono, eu vou usar outra opção do random, que é random choice. E aí eu vou só, por exemplo, colocar os estados do Sudeste, só porque tem 4. Podia ser do Sul, que era mais fácil, tinha um a menos para digitar. Bom, aí o que ele vai fazer é gerar os estados também, e ele sorteia o estado aleatoriamente. Então agora eu tenho alguma coisa para eu colocar no banco de dados. Como eu quero inserir, eu chamo db insert com esses dados. Mas por enquanto não está fazendo nada, então eu tenho que preencher fazer o comando de inserção. Como eu já sei que tudo é parecido com isso aqui, eu vou copiar para cá também. Ok. Então agora eu tenho o execute. Que execute que é isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um insert into. Eu vou copiar o meu comando de uma vez, porque para a gente garantir que ele está certo. E ele então é insert into, o nome da tabela, entre parênteses a lista de campos, os valores e qual é o valor que eu quero inserir. Então a lista de campos, de onde eu tenho ela? Eu tenho ela dos dados. Elas são exatamente, os campos são exatamente as chaves dos dados. Então eu posso colocar aqui data keys. Pronto, tenho as minhas chaves. Então eu já tenho isso aqui? Não tem. Por quê? Porque eu preciso que eles sejam separados por vírgula. Então eu vou botar um espaço para ficar mais bonitinho. Então eu vou usar aquele mesmo truque do join. O que ele vai fazer é pegar a lista de chaves, que é o nome de cada campo, e vai colocar separado por vírgula, que é exatamente o que eu preciso para colocar aqui dentro. Então tá. Então, próxima coisa. Valores. Bom, já sei que os valores são os valores do dicionário. Só que tem uma coisa. Bom, no caso aqui não vai ter problema nenhum, mas poderia ter problema em campo que tem espaço, coisas desse tipo. Então, ao invés de eu passar os valores, criar uma string com os valores aqui, ter que ficar preocupado, você tem que escrever o campo entre aspas ou não, ou se é aspa simples ou aspa dupla, ou sei lá. Eu vou fazer o seguinte, ao invés disso, igual eu tinha falado no vídeo antes, né, no vídeo anterior, eu, ao invés de fazer colocar os valores direto lá, uma coisa que vocês lembram que eu podia fazer é colocar os valores assim e vir aqui no comando e passar os valores aqui. Então, o que o execute vai fazer é, ele vai pegar os valores que estão aqui e para cada interrogação ele mesmo vai criar o comando do jeito certo para que eu possa executar. Bom, então aqui funcionaria, né? Já tem o comando que funciona porque eu sei que eu tenho 3 campos, mas e se eu quiser que é com 4 campos? Se eu mudar a minha geração aleatória aqui e acrescentar um campo a mais. Bom, então aqui não funciona. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo truque que eu usei em cima, que é o truque do join. Só que ao invés de eu inserir o dado, eu vou fazer o seguinte, for, eu não preciso nem de falar o que é, data keys. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai fazer então um loop para cada chave, que é cada chave que está aqui em cima, ele vai fazer uma lista com interrogações. Então, como eu tenho 3 chaves, ele vai fazer uma lista de 3 interrogações
E no join ele vai colocar interrogação, vírgula, interrogação, vírgula, interrogação. Que é exatamente o que eu quero. E se eu tivesse 4, ele vai fazer do jeito certo. Então, eu agora tenho o meu insert feito. Se eu executar aqui e não tiver digitado nada errado, então tá faltando aqui uma lista. Isso aqui é um comando. Isso. Então, aparentemente está tudo ok. Eu só não consigo saber se está ok porque eu não consigo ver os dados. Então, o que eu vou fazer? Próximo passo, eu vou fazer o db-get. Que é essa parte que está aqui. Vamos copiar isso tudo. Vamos copiar daqui que é mais fácil. Então aqui o que eu vou fazer é um select, né? Lembra que o select é que permite eu buscar os dados do banco de dados. Então vou colar esse pedaço só para não ter que digitar tudo. Então tá, digitei o select from não plus where por enquanto. Nota que o meu get tinha uma cláusula que era para eu selecionar só um CNPJ. Eu preciso realmente de pegar o resultado e vou dar um fetch all para ele voltar todo mundo e vou dar um print resultado só para a gente ver o que tem aqui, certo? Então é só porque eu não tirei ali o parâmetro, então aqui eu tenho que escrever alguma coisa. Ok, então a gente consegue ver que ele gerou os dados aqui dentro. Nota que tá tudo aqui dentro. O select, você vê que ele não tá pegando, eu não estou selecionando nada, né? Então ele está retornando todas as linhas que tem. Então vamos só agora, a gente já viu que os dados estão sendo inseridos no banco de dados, então vamos só trocar isso aqui para um select all sem nada. E eu vou retornar então os resultados. Então agora se eu rodar aqui, agora não existe o get, não tem que passar nada. Ok, então agora eu tenho tudo. Preciso colocar o comando aqui. Então agora eu consigo listar todos os dados que eu tenho no banco de dados e tá bonitinho. Só que o que eu queria era selecionar só um campo. Então vamos voltar aquele get CNPJ e um string, e eu quero retornar aqui na verdade um dicionário. O que ficou faltando? Ficou faltando eu escrever a condição CNPJ igual, vou usar a mesma ideia, CNPJ. Se eu escrever CNPJ aqui e rodar, bom, não vai fazer nada porque eu não tenho preciso de selecionar um CNPJ, né? Então, para eu selecionar um CNPJ, eu tenho que guardar quais são. Então, vamos guardar aqui quais são os CNPJs que a gente está gerando aleatoriamente, porque senão eu tenho que escrever isso na mão.
Então aqui eu tenho CNPJs. Eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou usar o random de novo para selecionar um dos CNPJs para a gente. Então o CNPJ, só escrever CNPJ, né? Precisava de ter feito algo tão grande aqui em cima. E vamos fazer um dbget e passar o CNPJ aqui. Vamos lá. Vai dar erro. Óbvio. Por quê? Essa substituição que o execute faz, ele acha que sempre vai ter mais de uma interrogação aqui dentro. Então ele sempre espera que você vai passar uma lista tão grande quanto o número de interrogações que você está passando. Então, como eu tenho uma interrogação aqui, eu preciso passar uma lista com um único elemento, que é esse CNPJ. Então agora, se eu não fiz nada errado, ele vai funcionar. Ok? Então ele selecionou o CNPJ. Vou só imprimir então qualquer empresa aqui. Nota que ele está retornando uma lista e dentro dessa lista tem uma tupla, porque é assim que o fetch-all vai funcionar. Então, na verdade, como eu quero retornar um dicionário, eu tenho o nome das colunas aqui. E eles batem exatamente com essa sequência que está aqui embaixo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um comando eu vou criar um dicionário onde a chave e o valor vem desses dois lugares. Um vem dos campos e o outro vem desse primeira tupla que está aqui dentro do resto. Para eu juntar as duas, eu vou usar zip. Esse zip não é um compactador. Aqui fica faltando aqui um self. O que esse zip vai fazer é, ele vai pegar o primeiro elemento de tab cadastro com o primeiro elemento de res0. Um vai ser voltado como sendo K e o outro vai ser voltado como sendo V. E aí, para cada um, ele vai montar um dicionário onde K e V estão sendo apresentados aqui. Então, se eu fizer isso, você vê que agora o meu resultado é um dicionário que tem o nome do campo e o valor do campo. Melhor, é isso que a gente queria. Então eu já tenho como inserir, como ver o que está lá dentro. Se eu quiser alterar alguma coisa, vamos dizer que eu quero colocar o logradouro como sendo alguma rua. E eu quero colocar o CEP como sendo 99999, sei lá. Ok? Para fazer isso, eu preciso de criar então o update. O update, eu vou passar os dados de volta para ele. E vou fazer o seguinte, vou ler os dados de novo do banco de dados, só que eu não vou guardar em lugar nenhum, vou só dar um print. Se eu rodar agora, não vai funcionar nada porque eu não fiz o update. Então vamos fazer o update. Copiar esse pedaço todo do execute de novo. Para fazer o update, lembra que o comando que eu tinha que dar era set update. Deixa eu colar aqui que fica mais fácil para vocês verem. O comando então era set update, o nome da tabela,
set field, só que esse field aqui, ele era o que? Ele era campo igual a valor. Se eu quiser um segundo campo, eu tenho que colocar campo igual a valor, e assim por diante. Então, esse field, do jeito que está aqui, eu posso usar ele parecido com o que tinha feito aqui, só que eu quero que ele seja igual a valor. O que eu posso fazer? Eu posso usar da mesma forma que eu tinha discutido antes. A gente pode usar a chave e o valor que está no dicionário e acrescentar aqui, e onde eu vou fazer chave de um lado, valor do outro. Só que isso não é uma boa, porque se eu fizer assim, eu não consigo. Eu tenho que saber exatamente como é que eu tenho que passar o valor, né? Se eu tenho que colocar aspas duplas ou não. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar só o campo do mesmo jeito que eu fiz lá em cima. Só que ao invés de eu passar o valor, eu vou usar o mesmo recurso que a gente viu aqui da interrogação. Então eu vou formatar o campo. Aqui eu preciso saber qual que é o nome do campo, então é a chave. E o que eu vou fazer é, eu vou passar o campo igual a interrogação. Eu tenho que pôr um F, substituo. Então aqui o que ele vai gerar? Ele vai gerar um campo igual a interrogação. Então ele vai gerar, no final, vai aparecer o campo, interrogação. Se tiver, e aí o join vai acrescentar a vírgula que a gente quer. Se tiver vários, ele vai fazer campo, interrogação, e o join acrescenta outra vírgula se for necessário, se tiver um terceiro campo igual a interrogação. Tá, então aqui eu consegui isso, e aqui na lista de valores, como eu estou passando todos os campos, todas as interrogações, eu tenho aparentemente eu tenho o meu comando pronto. Se eu executar aqui, o que deu de errado? Razão social. Por quê? Porque eu executei no lugar errado. Bom, o que está errado? Vocês não me avisam, né? Eu estou trocando no lugar totalmente errado. Eu estou trocando, em vez de trocar no update, eu estou trocando no insert. Então não vai funcionar nunca. Esse entries aqui, vamos voltar ao insert ao jeito que ele deveria ser, né? Fields, os valores, o que é? Valores era uma lista só com a interrogação. Então aqui eu tenho meu insert, que ele vai gerar então uma lista que é interrogação, vírgula, interrogação. E aí esse pedaço aqui está ok. Aí o de baixo. O de baixo eu preciso de fazer então que esse field aqui, na verdade, posso jogar isso fora.
que eu preciso? Eu preciso então que esse fields aqui, que é o dentro do set, vai gerar o nome do campo igual à interrogação, que é o que vai ser retornado aqui. E eu vou substituir cada uma dessas interrogações pelos valores. Então, aqui eu passo value data values. Então aqui eu tenho a lista com os valores que vão vir para cá. Só que ainda preciso de passar o CNPJ. Então tem que acrescentar mais um elemento aqui. Data. Quase que ele definiu, hein? Então aqui eu tenho o CNPJ. Beleza, então vamos só conferir. Recapitulando, né? Update, nome da tabela, set fields. Fields, como é que ele tem que estar? Campo igual a valor. Só que em vez de valor, a gente vai passar a interrogação e substituir o valor dentro do execute. Então, esse cara aqui está gerando o nome do campo igual à interrogação. Vai fazer uma lista com todos os campos que tem. E o join vai acrescentar as vírgulas na posição certa que a gente quer. Então, beleza. Esse pedaço foi ok. E no execute eu tenho um monte de interrogação aqui, que é exatamente o monte, exatamente a quantidade, que é valores, porque data keys e data values tem o mesmo tamanho. Só que eu tenho uma interrogação a mais, que é o CNPJ que eu quero selecionar, e aqui então está o CNPJ. Vamos executar agora. Obviamente ele não vai acertar isso, porque ficou faltando falar que esse cara aqui é uma lista. Ok, então agora ele fez o update, eu tenho print, e o print antes eu não tinha nada, e agora eu tenho a rua que eu coloquei. Ufa! Por último, apagar um cliente que eu não quero. Então, esse pedaço aqui é igual. Eu vou copiar e colar aqui. E o cursor é um execute também. Então, vamos colocar esse execute aqui. O que eu preciso? O comando de apagar é o delete from. E eu preciso de ser esperto e não colocar ele, e não esquecer de colocar o CNPJ. A outra coisa que eu preciso de ser esperto é, eu preciso de lembrar que isso aqui é uma lista, então eu tenho que passar o CNPJ no formato de lista com um elemento só. Então agora, esse delete, eu vou fazer o seguinte, vim aqui embaixo, vou copiar esse pedaço e antes dele eu vou apagar. E corrigir meu erro de digitação e vamos executar. E deu erro. Por que deu erro? Porque eu fiz uma besteira aqui, que é, cadê o get? Get. Eu estou testando aqui direto o resultado. Mas se não voltou nada, não tem esse cara. Então, um método que eu tenho é, eu posso vir aqui, fazer um try, accept, index erro, botar isso na posição certa. E se deu erro, porque não tem o item lá, ele vai voltar ao dicionário vazio. E aí está resolvido o meu problema. Apesar de que tem um outro jeito de fazer isso. Ao invés de eu fazer assim, vamos colar de novo. Eu posso testar, né? Então, eu posso retornar isso se for maior que 0, else, já mesmo, a própria ideia já me corrigiu, beleza. Se eu executar assim, executado, mesmo resultado.
Então agora nós temos todos os comandos que a gente precisa. E é isso. Valeu, pessoal. Se vocês gostaram, dá um joinha aí.